Então vamos dar uma atenção agora a esse tipo de equipamento que é a coluna de destilação. Então a gente falou sobre equipamentos de trocadores de calor, bombas, reatores, e uma separação bastante comum é a coluna de destilação, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre métodos simplificados para a estimativa, né, do tamanho de coluna, para que a gente possa então fazer análise econômica do processo, certo? Então, basicamente, a gente, né, tem visto, né, que o processo ele tem uma etapa central que é a de reação, que a gente deu foco, né, no vídeo anterior. E após a etapa de reação, né, como a gente não tem conversão de 100%, porque a gente viu que mesmo que tecnicamente seja viável, né, converter próximo de 100%, né, não é economicamente interessante, porque isso iria requerer, né, ou um consumo de energia muito elevado, ou um equipamento, né, de tamanho muito elevado, o que implicaria em altos custos. Então, assim, via de regra a gente tem separação. A separação, obviamente, né, que ela pode ser escolhida dentre vários tipos de separação, depende da mistura em questão, né? Então, por exemplo, se a minha mistura ela é heterogênea, né, ou seja, forma mais de uma fase, eu posso tentar, por exemplo, verificar se uma sedimentação, uma decantação, uma filtração, né, pode ser utilizada. Então, são equipamentos, né, que não envolvem calor, né, envolvem, né, geralmente um meio, um vaso, mas quando eu tenho uma mistura homogênea, então eu preciso utilizar de outros métodos, né, como destilação, extração, né, absorção, adsorção, processo de separação por membranas, né? Então, basicamente, na destilação, a gente pega a nossa mistura e aplica calor para promover a formação de duas fases, e ela se baseia nesse princípio de que a fase vapor se concentra na substância mais leve, né, com menor temperatura de ebulição ou maior pressão de vapor, e a substância pesada ela se concentra na fase, né, mais densa, no caso na fase líquida. Então a gente consegue separar, né, através de destilação. Temos outras alternativas, que é adicionar então um solvente a essa mistura. Esse solvente tem uma afinidade com aquilo que a gente quer separar, então a gente vai ter uma fase que se chama extrato, né? Podemos passar então uma corrente gasosa em contato com a corrente líquida, e aí a gente pode ter então a absorção. Então depende, né? Porém, a destilação ela é a primeira opção, né? Se ela não funcionar, se a gente não consegue separar por destilação, então a gente vai buscar outras alternativas, porque é uma tecnologia bastante madura, que embora consuma muita energia, né, já é conhecida, já funciona bem na prática, tá? Então, embora, né, o foco central do processo, né, seja o reator, né, ele é de extrema importância para a transformação química, né? A etapa de separação ela é responsável por boa parte do custo de investimento de um processo. E a destilação em si, né, ela tem um custo de energia elevado diante do custo de energia total. A gente viu que a gente tem, né, energia na forma térmica nos trocadores de calor, né, no reator, e que eu tenho energia na forma elétrica nas bombas e compressores. E na coluna de destilação ela vai funcionar com aquecimento e resfriamento, né, com refervedor e condensador. Então eu vou ter uma energia sendo gasta. E a quantidade de energia ela é considerável, né? Porém, eu alcanço meu objetivo, que é separar e especificar o meu produto. Então, a destilação ela é muito utilizada na refinaria de petróleo e gás, né? Então, assim, todo o processamento é baseado em separação, né, de frações mais leves de frações mais pesadas. Então, ela é basicamente, né, essas torres, né, boa parte delas são de destilação, que a gente vê num processo.
Podemos utilizar para purificar uma matéria-prima, né, como uma etapa de pré-processamento, na etapa, né, de separação dos produtos e subprodutos, tá? Ou do reagente que não reagiu nos produtos, então ela é uma opção para esse tipo de aplicação. Tá? Então, ela é essencial não só para a indústria petroquímica, mas para a indústria de polímeros, indústria alimentícia, farmacêutica, né? Produção de bebidas, né? Biocombustíveis e, né, biotecnologia. Então, assim, a destilação é realmente uma operação unitária em destaque, né? Ela não é uma operação simples na prática, mas ela é uma operação que já tem uma tecnologia, né, bastante conhecida. Bom, então aqui estão exemplos, né, de como é que são esses equipamentos na prática. Vocês podem notar aqui atrás, né, o horizonte, né? Então são vasos, né? A coluna em si a gente tem o vaso, né? Um vaso cilíndrico, uma torre, tá? Esse equipamento ele tem no seu topo, né? ah, Na corrente de topo, essa corrente aqui ela vai para um condensador, tá? Que tem como objetivo condensar a mistura gasosa, né? A mistura de vapor. E nós temos no fundo um equipamento refervedor que tem como objetivo gerar vapor para subir na coluna. Então nessa coluna aqui a gente tem líquido descendo, né, devido ao refluxo, e vapor subindo, né, gerado no refervedor, promovendo então o contato entre a fase líquida e a fase vapor. Esse contato íntimo entre as fases, né, faz com que ah, o leve se transfira para a fase vapor, sendo carregado para o topo da coluna, e o pesado, né, vá para o fundo. Bom, a gente está falando aqui como se tivesse um leve e um pesado. Na mistura multicomponente, o que a gente faz são cortes, né, até a gente obter, né, uma mistura de dois componentes, onde eu posso então ter topo e fundo. Se eu tiver uma mistura de A, B e C, então eu posso fazer o seguinte corte. Na primeira coluna eu corto então o A, separo o A do B e do C, né? Digamos que eles estão na ordem de, né, do leve para o pesado, né? Então separo o A na primeira coluna no topo da primeira, B e C sai pelo fundo, e aí precisaria, caso seja de meu interesse, produzir B e C puro, né, com um nível de pureza elevado, né, a gente então passaria por uma segunda coluna dessa mistura de B e C, B saindo no topo e C saindo no fundo. Aqui nós temos um exemplo, né, na refinaria, a gente tem colunas aqui atrás. Essa coluna aqui é uma coluna que opera, né, a vácuo. Então, normalmente essas colunas que operam a vácuo, né, por questões operacionais ali, elas têm um diâmetro maior. Então aqui a gente está vendo um diâmetro, né, bem elevado, tá? Observe que nessa coluna aqui, né, nessas torres, a gente tem alguns traços ali. Isso porque, né, em cada onde tem essas linhas ali, a gente tem o que a gente chama de prato ou bandeja, né, que são dispositivos, né, que tem uma geometria que promove então o contato entre as fases, né? Ou seja, isso não é um cano oco, tá? Então dentro dessa coluna existem os pratos ou bandejas, né? Então a gente assume duas hipóteses nessa modelagem, né, de equilíbrio e de não equilíbrio. Bom, então basicamente o mecanismo da destilação é: eu tenho uma mistura líquida, tá, ou uma mistura a vapor, aqueço, promovo a geração de uma fase vapor em equilíbrio, né, com a fase líquida, e aí eu posso separar, né, o vapor naturalmente ele sobe por ter uma densidade menor e o líquido desce, e aí a gente tem então, né, o líquido, né, ele está mais rico do que a mistura original no mais pesado, e o topo a gente tem tá então com a mistura mais rica no composto mais leve. Se a gente pegar então esse pedacinho aqui agora e executar esse procedimento de novo, né, a gente vai conseguir obter um grau de pureza, né, bem elevado, tanto para o componente leve quanto para o componente pesado. Só existe uma limitação aqui, né, que é uma limitação, né, da termodinâmica. Se, né, o equilíbrio líquido-vapor se desviar do comportamento ideal, né, o que normalmente ocorre na prática,
Pode haver a formação do que a gente chama de azeótropo, né, quando a composição do líquido e do vapor em equilíbrio são iguais. Se isso ocorre, a gente tem um gargalo na destilação, então eu não vou conseguir obter, né, ou o topo ou o fundo completamente puro, somente um dos dois, tá? Por exemplo, no topo eu obtenho um componente leve, no fundo eu obtenho o azeótropo. Então é a forma como a gente consegue separar. Não tendo azeótropo, eu posso, né, teoricamente, obter elevados níveis de pureza, né, de quase 100% no topo e fundo. Porém, do ponto de vista econômico, né, não é interessante essa pureza, né, ser próxima de 100%, porque isso iria requerer ou uma coluna, né, muito grande ou um consumo de energia muito elevado, o que, né, no fim da nossa análise econômica, isso vai levar, digamos, a um projeto que não tem lucro, né? Certo? Então, nessa geração, né, de duas fases, através da aplicação de calor, ocorre transferência de massa, né, do leve para a fase vapor, do pesado para a fase líquida, tá? E a gente então separa essas duas fases. Né? O objetivo do prato ou bandeja é justamente promover, né, o contato, né, íntimo entre essas fases e a separação das mesmas. Tá? Então, em termos de modelo, a gente tem duas alternativas: o modelo que é baseado em taxa de transferência de massa, né? Ele é um modelo um pouco mais complexo, ou o modelo que a gente assume então, né, que o equilíbrio ele é atingido. Como na prática o equilíbrio não é atingido por não haver tempo suficientemente grande de contato, a gente então corrige, né, com um valor de eficiência, né? Então o valor que a gente vai estimar de número de pratos ou número de bandejas, né, isso vai ser um valor teórico, e aí eu precisaria corrigir com a eficiência para obter a estimativa do valor real, tá? Basicamente, né, se eu voltar aqui nessa figura, digamos que aqui eu tenho um, dois, três pratos, né, cada linha dessa. Então, se a coluna precisar ter 20 pratos, eu vou precisar ter uma altura equivalente. Então, existe, né, no projeto da coluna aqui um distanciamento, né, recomendável para os pratos, em torno, né, de 50 centímetros a 1 metro. Então, assim, se eu tiver 20 pratos, essa coluna ela, né, pode ter mais de 10 metros de altura aqui. Bom, a gente tem colunas com altura bastante elevada, né? Depende do número de estágios, né? Então, para a gente, né, fazer esse projeto, a gente precisa então, né, de conhecimentos do equilíbrio. Eu preciso de dados de equilíbrio líquido-vapor ou modelo para essas fases. Então, a gente já falou sobre isso, né, para identificar o estado físico da corrente. Então, basicamente, quando a gente assume então que a fase líquida e a fase vapor, né, são ideais, né, a gente então tem o que a gente chama de lei de Raul. Então, para cada componente, então eu tenho fração molar do componente na fase líquida vezes a pressão de vapor, que é uma função da temperatura, é igual a fração molar na fase vapor vezes a pressão do sistema. Para estimar a pressão de vapor em função da temperatura, a gente pode utilizar a equação de Antoine, tá? Então a gente tem, para cada substância a gente tem então ali, né? E a gente, né, já viu esses cálculos, né, no cálculo de Flash. Considere que o Flash é um estágio de equilíbrio, né? E na coluna eu tenho vários estágios interconectados, né? Só que tem líquido descendo e vapor subindo, então a gente tem um reciclo ainda de um estágio para o outro, certo? Então, basicamente, né, a gente define essa razão entre a fração molar do componente na fase vapor e na fase líquida como o coeficiente de distribuição entre as fases. Quando a gente assume, né, ideal, isso é P sat sobre P, tá? Então a gente pode utilizar essa anotação aí, certo? Então por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai utilizar essa informação para verificar se a destilação é
método recomendável. Tá? Então eu vou pular aqui, né, esse material onde eu falo sobre o flash, né, o modelo de equilíbrio líquido-vapor binário, que é um caso particular, né? Então vocês podem dar uma olhada ali. Então eu vou passar essa parte. Tem até um exemplo de motivação aqui, que é uma mistura de benzeno e tolueno, que pode ser separada por destilação. Então, na pressão, né, de 1 atm, o benzeno ele tem uma temperatura de ebulição de 80 graus, enquanto que o tolueno tem uma temperatura de 110 graus. Então, se a gente promover uma destilação de uma mistura de benzeno e tolueno, né, o benzeno, por ter uma temperatura de ebulição menor, vai ser retirado no topo, ele é mais leve, comparado ao tolueno, que vai ser então retirado no fundo por ser o mais pesado. Essa mistura se comporta de uma forma, né, muito próxima do ideal, não há formação de azeótropo, então eu não tenho limitação, não tenho gargalo. Eu consigo separar, né, com a pureza que eu queira no topo e com a pureza que eu queira no fundo. Durante o projeto eu vou especificar qual é o nível de pureza que eu quero obter, né, no topo e fundo, né? Essa é uma escolha de projeto. E se eu pensar que uma dessas correntes é um produto que eu estou comercializando, então eu vou ter uma pureza que essa pureza ela vai estar mais restrita pelo mercado, né? Então assim, o quanto o mercado aceita de impureza nesse meu produto. Tá? A gente já fez exercícios sobre isso, né? De balanço material em colunas de destilação. Agora o que a gente quer saber é que tamanho tem que ter essa coluna, quantos estágios precisa ter para eu atingir esses valores especificados, essas especificações de topo e fundo, né, da minha separação. Certo? Então aqui estão os dados de pressão de vapor, tá? Esse, né, um exemplo, ele foi tirado do Smith Van Ness, tá? Então essas informações aqui, tá? Então eu consigo estimar a pressão de vapor em função da temperatura, tá? Então ali estão os dados de equilíbrio líquido-vapor, né? Esses dados são dados experimentais que vêm do KDB, né, do banco de dados da Coreia. Então eu tenho esse banco online, tá aqui o link, né? E a gente consegue então obter esses dados experimentais, tá? Então vamos utilizar, né, o modelo ideal. Então eu tenho aqui, tá? A curva em azul é a curva, né, usando um modelo azul e vermelho, tá? E as bolinhas indicam os dados experimentais. Então, como a gente pode ver, né, o modelo ideal ele consegue prever bem a curva de temperatura de bolha e de orvalho, tá? Então, assim, aqui, nessa região aqui a gente tem líquido, aqui a gente tem vapor, e dentro desse olhinho aqui, né, entre as curvas de bolha e orvalho, a gente tem a separação em duas fases, né? E aí a gente tem as duas fases em equilíbrio. Então, basicamente, aqui a 110, né, que é a temperatura de ebulição do tolueno, a gente tem aqui o tolueno puro. Aqui embaixo, né, a 80 graus, a gente tem o benzeno puro. Ao longo da coluna, né, a temperatura vai variar, né, de 110 no fundo até 80 no topo, né? E aí a gente vai ter, né, várias composições amarradas aqui de equilíbrio, né? Então em cada estágio eu vou ter um vapor e um líquido em equilíbrio que vão ter composições intermediárias. Então o quanto eu me aproximo aqui do 110 e do 80, isso vai depender da minha especificação ali, tá? Mas quando a gente está bem perto aqui, né, dos extremos, essas duas curvas elas se coincidem, e isso, né, em termos práticos dificulta a separação. Ou seja, eu vou precisar de mais estágios à medida que eu me aproximar ali. Teoricamente, né, para uma pureza de 100%, eu precisaria de infinitos estágios. Então eu não vou conseguir, né, uma coluna de tamanho, né, factível. Certo? Então, assim, né, a gente, né, viu, tem esse exemplo aí que vocês podem, né, dar uma olhada, né, tentar fazer, né, mas o nosso foco aqui é no equipamento. Então eu vou passar esse exercício aqui, tá? E vamos falar sobre esse conceito de volatilidade relativa, né, que é o seguinte: a gente utiliza essa grandeza, né, a volatilidade relativa,
para definir se a destilação ela é uma operação unitária, né, adequada para esse tipo de mistura. Então, basicamente, né, a gente pode definir, né, a gente viu, né, que o K do componente coeficiente de distribuição entre as fases é a razão entre, né, a composição na fase vapor e a composição na fase líquida. Então, a volatilidade, né, ela relativa, né, eu vou chamar de componente 1 em relação ao componente 2, é a razão entre esses Ks. Tá? Então a gente viu que esses Ks aqui são P-SAT sobre P, então para uma mistura ideal isso é a razão entre os P-SATs. Tá? Então a volatilidade, né, ela vai ser, se eu usar, né, o componente mais leve em cima e o componente, né, mais pesado embaixo, então a P-SAT do componente leve é sempre maior. Né? E aí o que a gente vai ter aqui? Quanto mais próximo de um for esse valor, mais difícil é separar por destilação. Tá? E quanto mais afastado de um, então assim, digamos assim, os pontos de ebulição eles estão mais distantes, e aí a gente pode conseguir separar por destilação. Tá? Vamos ver o que isso implica em termos práticos? Aqui está uma tabelinha, né, do livro do Henley e do Sider, né, que é um livro bastante utilizado na disciplina de operações unitárias 2. Tá? Então a gente tem aqui misturas e a volatilidade relativa, né, média, né, nas condições de operação, né, na prática. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, observe que para chileno e metachileno, né, eles têm uma volatilidade relativa muito próximo de 1. Então, para separar, né, a gente precisaria de mais de 1000 estágios, né, o que torna, né, muito pouco competitiva a destilação aí. Observe aqui, por exemplo, benzeno e tolueno, isso é da ordem de 3, então eu consigo separar com 34 estágios numa pressão aproximadamente atmosférica. Então, assim, né, quanto mais perto de um for, mais estágios eu vou precisar. Então, essa separação aqui, propeno e propano, ela é uma separação que é utilizada na indústria petroquímica, tá? E aí, observe aqui que eu preciso de 138 estágios, né? Mesmo utilizando aqui uma pressão muito elevada, né, de operação. Então, é a maior coluna que a gente pode encontrar na indústria de processamento de petróleo, certo? Então, assim, né, a volatilidade é sempre um índice que a gente pode calcular para a nossa mistura e verificar se, né, a destilação é a técnica apropriada ali, tá? Então, aqui a partir dos dados, né, experimentais e a volatilidade, ó, relativa, né, eu tenho um valor aqui, o valor médio, eu posso então calcular ali, né, a volatilidade relativa para verificar então se né, eu consigo separar por destilação.